Bem-vindos ao podcast da Igreja da Família em Orlando. Nós te entregamos sempre um conteúdo inspirador para o seu crescimento espiritual. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da Igreja da Família. E hoje eu vou conversar com um casal que é super cute. Eles são um amor e eles têm feito um trabalho incrível com jovens e adolescentes no Brasil e fora do Brasil. E é uma alegria para mim conversar com a Jay e o Caleb. Muito obrigado por aceitarem o meu convite e estarem aqui com a gente. Oi, gente, tudo bem? Prazer. Eles estão com essas carinhas de cansados porque a gente tirou tudo que tinha é de noite, é de manhã, é de tarde, é pregação. Quantas vezes vocês pregaram aqui na igreja? Acho que umas... Ontem foi de manhã, de tarde, 2 vezes de tarde, uma vez de noite, não foi, baby? Foi, ela pregou de noite, teve 2 workshops à tarde. Não, na verdade, um workshop à tarde. Eu preguei de manhã... Não, perdão. Eu preguei de tarde, mas ajudei ela no workshop também. E aí agora vocês vão pregar de novo hoje? Vai ter mais 2 workshops. À tarde e à noite. E domingo mais pregação. Mas assim, é o que a gente ama fazer, né? Tá sendo uma bênção. A gente quer sugar vocês com canudinho para não perder nada. Eu quero começar fazendo a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Como que é namoro à distância? Porque o Caleb é americano e tá no Brasil. E a Jay é brasileira e tá nos Estados Unidos. Como que vocês lidam com isso, gente? Trocou tudo, né? Então, é um desafio. Difícil. Deus me chamou para vir morar aqui nos Estados Unidos. É muito engraçado, porque ele era a pessoa que queria vir. Uhum. Eu sou a pessoa que não queria vir. Deus disse não para ele e disse para ele. Impressionante. Mas Deus, ele tem planos, ele tem uma forma diferente de fazer as coisas. Então, se ele disse pra gente fazer, estamos confiando de que vai dar tudo certo. E como a gente já se conhecia antes, teve um relacionamento presencial por bastante tempo, mais de 1 ano, acredito que é mais fácil lidar com o relacionamento à distância agora. Porque quando começa a distância, você não consegue conhecer de verdade o caráter daquela pessoa, então é preocupante. Mas no nosso caso é um tempo que começou por um pedido de Deus e tem um período também para terminar, tem uma data final. Então, estamos confiando de que vai dar tudo certo. Vocês se falam todos os dias? Todos os dias a gente se fala. Sempre que a gente tem tempo livre, a gente faz um FaceTime. Mas assim, é aquele FaceTime triste porque a gente queria dar um abraço, dar um beijo, não pode. Então vocês tiveram um presente do pastor Lécio, porque trouxe os 2 pra cá, né? Pastor, muito obrigado, pastor. Ele trouxe a gente de novo pra estar junto, foi muito bom. Foi engraçado porque quando a gente soube dessa agenda, a gente estava junto também fazendo uma agenda com o Guilherme, que depois a gente pode conversar sobre isso, porque o Guilherme levou a gente pra pregar na Europa. Cada dia um país diferente. E aí a gente estava em que país, você lembra? Não lembro, a gente estava na Suíça. Lugar. Estava na Suíça. E aí ele chegou no ônibus e falou assim: Jay Caleb, dia 1, 2 e 3 de junho. Bora pregar? Aí, como assim, ó? Orlando, vocês 2. A gente olhou pro Guilherme e falou: mentira, o pastor Lécio quer que vocês estejam lá, vai ser uma bênção, quer que vocês preguem pros jovens. A gente ficou tão feliz, tão eufórico, porque primeiro a gente ia poder estar aqui, conhecer vocês, mas abençoar a igreja também. E íamos estar juntos. Então... Nós amamos a obra do Senhor, mas eu amo meu namorado, né? Eu falei pra ele ontem, eu tô tão cansada, mas é tão bom ficar cansada do seu lado, é tão melhor ficar cansada do seu lado. Que legal. Gente, e me conta como que surgiu, quero saber dos 2, tá? Porque eu sei que vocês são namorados, mas também vocês têm os seus ministérios, né? Esse chamado para pregar, para evangelizar, essa influência nas redes sociais, como que tudo isso começou? Então, eu sou filho de pastores, né? Inclusive, perdão por minha voz, porque eu estava um pouco gripado, aí eu acho que eu ainda estou recuperando o tom da voz, que está saindo um pouco como voz de gripe. Mas desde pequeno, eu sou filho de pastor. E meus pais, eles pregavam, desde que eu crescia, eu ouvia meu pai pregar. E eu recebi muitas profecias também, né? Sabe como é que é? Quando vem um profeta na igreja, chama o filho lá e começa a falar um monte de coisa. Eis que te digo de mim. Exato. E eu já recebia muitas palavras de que eu também iria pregar. Até que... Mas assim, eu cresci, eu não gostava muito... Não é que eu não gostava, mas eu não me identificava porque eu ainda não tinha tido meu encontro com Deus. Até que eu fui para um acampamento de jovens, tanto que eu sempre falo para as igrejas, faz acampamento, bota os jovens lá, os adolescentes... no meio do mato, não tem problema, mas leva eles lá para ter um encontro com Jesus, porque é uma experiência muito forte. E desde que eu tive meu encontro e eu fui transformado, nasci de novo, surgiu em mim esse desejo de pregar. Então eu comecei pregando local, na minha igreja, virei líder, criei um small group, né?
os adolescentes ali na minha casa, já pregava para eles, fui crescendo, me tornei líder dos adolescentes na igreja inteira. E aí o Guilherme, assim, eu já ia pregar em outros lugares no Brasil, mas aí o Guilherme chegou e impulsionou, né, o meu ministério, da Jay também, porque foi quando a gente começou eu pelo menos comecei a pregar mais lugares no mundo todo. Então, como a Jay falou, a gente começou a pregar... Tu foi convidado para o retiro, né? Exato. Para quem não conhece, né, o Guilherme Batista fez um grupo de influenciadores digitais. E aí foi quando eu fui para a Europa, tive a experiência de pregar lá, e é muito impactante, porque a gente se acostuma muito com a realidade do Brasil. Sim. E a gente acha que o mundo, para quem está no Brasil e não saiu ainda, acha que o mundo todo tem a mesma unção, mesma atmosfera, mas você vê que quando muda o país é uma atmosfera diferente. Você está lidando com céus diferentes. Então chegar na Europa foi assim uma realidade totalmente diferente do Brasil, e a gente acha que a missão tem que fazer só na África, na Ásia. A gente nunca pensa em fazer missão na Europa. A gente não, mas na verdade é um povo que precisa muito de missões. Sim. A gente chegou lá e foi uma experiência assim que não só transformou, eu acredito, a vida das pessoas, mas também nos transformou. Com certeza. Né? Porque a gente tem a Pregar lá. tendência de achar que missões é sempre para um país que é mais pobre financeiramente do que Exato. eu. Eu lembro que quando Deus chamou eu e meu marido para ir para Los Angeles como missionários lá e trabalhar com celebridades, até apoio de igreja foi difícil, porque as pessoas diziam, mas por que a gente vai apoiar vocês para ir? Por que vocês não vão para a África? Por que vocês não vão para o Nordeste do Brasil, para a região pobre? Eu também quero ser missionário em Los Angeles, eles diziam. Eu falei, pois venha, tu vai ver a quantidade de mendigo, de prostituta, de crianças de rua que tem nesses países. Então, é uma ideia muito errada, né? E a Europa precisa ser reavivada. Foi o berço do cristianismo, mas ao mesmo tempo está morrendo, teve né? uma frase que me marcou quando a gente chegou na Alemanha. Porque a gente chegou lá e é um lugar lindo, rico. As pessoas são ricas, têm tudo, mas elas não têm Jesus. E aí um jovem falou assim para mim, é muito difícil evangelizar aqui, porque ele disse assim, como que você mostra para uma pessoa que acha que tem tudo, porque ela tem satisfação na vida dela, financeira, como que você mostra para uma pessoa que tem tudo, que está faltando o mais importante? Ela não entende que está faltando algo, ela acha que está tudo ok. Então, assim, é um desafio. E essas pessoas precisam de missionários. Né? Então, o teu ministério deslanchou depois que tu foi para o retiro. E aí De maneira internacional, sim. Sim. Foi um impulsionador muito. E vocês já namoravam antes do retiro? Não. Vocês se conheceram lá? Tem um storytelling aí. Ele esqueceu da parte importante. Você perguntou sobre a internet. É porque essa parte ele não fala tanto. Mas ele começou a gravar vídeos e os vídeos dele explodiram. A galera amava. Eu brinco que eram os olhos verdes que faziam vídeo dele. Ele explodiu na internet e como eu conheci ele antes dele gravar vídeos na internet. Eu acho, né? Vou falar até baixo, só pra você ouvir. Que eu acho que ele começou a gravar porque, na nossa época de amizade, eu vi muito potencial nele. Pra ele, eu falei, por que você não tá gravando? Mas vocês não eram namorados, só amigos? Não, éramos namorados. Já tinha interesse nele, Vocês eram da mesma igreja? Sim. E aí, na verdade, eu tinha acabado de chegar e a gente foi se conhecendo, chegando no grupo de amigos. E eu vi ele como um potencial para fazer a mesma coisa que eu e meus amigos estávamos fazendo. E eu vi essa necessidade de pessoas realmente sólidas pregando na internet. Porque é outro lugar que as pessoas acham que a gente não precisa ir, que a gente não precisa agir, mas é o lugar que nós mais precisamos agir para cuidar dos nossos jovens e adolescentes. Porque no momento de hangout deles, é o que eles ficam fazendo. Exatamente. É o que eles ficam consumindo. Então, falei para ele que ele devia fazer, ele fez o vídeo dele, fez alguns vídeos e os vídeos viralizaram. E então, eu falei com o Guilherme, Gui, olha esse menino que ele eu já tô vendo, os vídeos estão viralizando. Você conhece ele? Eu, conheço. Aí ele, tô querendo chamar ele pro retiro. Eu, sério? Que ótimo. E aí tudo aconteceu. Foi muito legal porque você foi chamado pro retiro, foi antes ou depois da gente começar a namorar? Eu não lembro. Mas ele não lembro a data, mas foi tudo muito perto ali. Foi. Né? Mas assim, a gente se conhecia antes do retiro. Ela já estava no retiro ou não? Mas foi na primeira edição e que foi nas depois. Sim. Foi. E aí a gente já estava com interesse já. E aí depois aconteceu tudo bem rápido, né? Porque a gente ficou juntos, iniciamos nosso relacionamento, teve me chamaram para o retiro também e depois a gente começou a viajar também. Então foi tudo acontecendo assim.
Jay, pra Uma ti, benção. como é que foi essa função de ministério e internet? Como que tudo começou? A história é bem cheia de detalhes, é muito engraçado. Quando começou, foi quando minha mãe simplesmente olhou pra mim num dia, eu tinha 3 anos, e eu nem lembro dessa história, uma história que minha família sempre me conta. Ela olhou pra mim e falou assim: filha, você lembra daquela historinha que eu te contei ontem à noite pra dormir? Sim, mãe, lembro. Então, a tia faltou. Você vai ter que contar a historinha das crianças pra todo mundo na frente da igreja. 200 pessoas. Tá bom, mãe. Quanto tempo eu tenho? Você tem 5 minutos. Ela me entregou o microfone e eu contei a história da viuvinha pra igreja toda. Começou assim. Primeira vez que tu pregou. Não foi exatamente uma pregação, mas foi uma pregação infantil. Foi uma pregação infantil pra igreja. E desde então, virou a tia da salinha e eu. Uma semana tia, uma semana eu, uma semana tia. E eu me acostumei com comunicação. Me acostumei a falar sobre Jesus, sobre as histórias da Bíblia pra igreja. Desde cedo tendo essa responsabilidade. Foi algo muito bom, porque moldou, de certa forma, o que eu faço hoje. Isso foi muito importante. Já a internet, eu já pregava bastante. A internet aconteceu um pouquinho antes da pandemia, foi dia 28 de janeiro de 2020. Lembro como se fosse ontem, porque eu estava num culto e como eu tinha essa função de pregar nas igrejas, eu olhava para a internet do jeito que muitos pastores olham hoje. Eu olhava com o olhar de que era um lugar fútil, que não tinha a mínima necessidade de pregação. Eu digo hoje que nós precisamos pregar naquele lugar porque um dia eu fui a pessoa que pensava que não precisava. Um dia eu fui a pessoa que dizia que era fútil e que, na verdade, os jovens tinham que sair daquele lugar. E eu estava num culto normal e meu pai virou para mim e falou assim: filha, eu tô sentindo de Deus de que você precisa baixar o TikTok e postar um vídeo pregando no TikTok. Eu falei pro meu pai: pai, pelo amor de Deus, quem que entra no TikTok? Normalmente os pais dizem: tira o TikTok do seu sai celular, dali. né? Exato. Eu fiquei abismada. Pai, pelo amor de Deus, quem que vai entrar no TikTok pra ver pregação? Eles querem ver dancinha, eles querem ver coisas fúteis. Eles não querem ouvir falar de Jesus. E ele falou assim: filha, eu não importo com os seus argumentos. Eu não importo se alguém vai ver ou não. Eu tô te dizendo que eu tô sentindo que é pra você fazer. Faz. Aí eu fiz assim: não vai dar certo, mas eu vou fazer. Aquela filha orgulhosa, adolescente orgulhosa. Fiz. Postei o vídeo. Voltei a prestar atenção no culto, meu celular acabou a bateria. No outro dia, quando eu acordei de manhã, o meu celular estava travado, porque eu tinha muitas notificações. Mas o meu que vídeo era, tu lembra? O que tu postou exatamente? era um vídeo falando sobre... Era uma história sobre a Mona Lisa. Basicamente era assim, eu fazia uma história... imagina que você está passeando em Paris e do nada você recebe a notícia de que o Museu do Louvre foi roubado e a Mona Lisa foi roubada. E o Leonardo da Vinci, ele está vivo nessa minha história. O Leonardo da Vinci corre para tentar conseguir de volta o seu quadro. E ele descobre na internet que esse quadro está sendo leiloado de forma ilegal. E aí ele chega no leilão e tá todo mundo dando vários lances. Eu quero ele, dando milhões e milhões e milhões de libras, de dólares por aquele quadro. E então o Leonardo da Vinci dá o maior lance e ele leva de volta o quadro. E aí depois eu falo: você é como a Mona Lisa. Você tem o valor da Mona Lisa, que é incontável, ao ponto de que alguém te roubou, te colocou em um leilão, e muitas pessoas no mundo querem ver quem consegue dar mais. Mas o próprio Cristo veio e ele é o autor da criação. Foi ele que assinou o nome dele em você. Você é obra dele. Mas ainda assim, ele veio ao mundo e pagou o preço por algo que já era dele. Mas ele pagou porque ele queria te resgatar daquele lugar. E o vídeo era basicamente desse jeito, fazendo essa ilusão. Viralizou logo o vídeo primeiro. deu 1 milhão de visualizações em uma noite. Eu ganhei 20 mil seguidores. Uau! Imagina. E aí, naquele dia, quando eu olhei pro meu celular, eu tava deitado na minha cama, assim, eu olhei pro celular, eu vi o que tinha acontecido e Deus falou comigo. Você disse pro seu pai ontem que não tinha ninguém que queria ouvir de mim na rede social. Eu te digo hoje que você tá errada. Não é que as pessoas não querem ouvir de mim. É porque não tem ninguém falando sobre mim. E é por isso que eu te levanto hoje nessa rede social para falar sobre mim. Uau, que loucura. E vocês têm influenciado mais jovens e adolescentes, né? Sim. Esse é o público de vocês, que é o público que está na internet, né? Sim. Como que vocês... O conteúdo que vocês postam lá, ele é pensado? Ou é tipo assim... Como é que funciona essa dinâmica das redes sociais de vocês? Depende do perfil do criador do conteúdo. Porque tem gente que não pensa... A pessoa ela é muito espontânea, então ela cria conteúdo, tá andando na rua, encontrou uma coisa interessante, viu um passarinho dando comida pro filhotinho, aí faz um vídeo na hora,
Perdão. Faz um vídeo na hora e aí já fala, olha ali aquele passarinho, Jesus também nos dá o alimento espiritual. Assim, é o perfil da pessoa. Tipo, tem uma menina que é assim, uma pastora, né? Uma criança que fala, tá vendo esse iPhone 13? Lembra que... Tipo assim, a pessoa pega aleatório. Exato. A Jay, ela tem muito conteúdo assim também, que é espontânea, assim, de forma espontânea você vê algo, criou um conteúdo. Já outros criadores de conteúdo são mais... elabora mais um roteiro, pensa mais, e não tem um jeito certo, acho que tem um jeito que você se identifica, né? Porque eu sou mais assim, eu penso num tema, penso num roteiro, às vezes demora mais de fazer o vídeo, mas a pessoa mais perfeccionista, né? Faz ali, cortando, fazendo, botando a música, editando, e aí você consegue fazer aquele vídeo que você fica mais satisfeito com aquela produção. Já outra pessoa já tá fazendo ali na rua, andando, é o jeito, né? Depende muito. Eu sou a mistura dos dois. Eu tenho o meu lado perfeccionista que gosta de roteirizar, mas eu tenho o meu lado que olha para um negócio e isso me inspirou, vou fazer agora. Depende muito também. Realmente não tem uma coisa certa. E qual que é um grande perigo, assim, se vocês pudessem, especialmente para quem assiste, os adolescentes que estão em casa, que tem esse anseio, essa vontade de ficar famoso. A gente percebe que essa geração tem esse desejo desenfreado de eu quero ficar famoso, eu quero ficar famoso, eu quero ficar famoso. O que vocês diriam para essa galera que sonha em ficar famoso na internet? Porque eu sei que existem muitas alegrias, mas Sim. existem muitas dores em ter esse reconhecimento, né? Já viu Homem-Aranha? Você gosta do Spider-Man? Meu filho, sim. Eu não. Eu gosto muito da Marvel também. E eu lembro muito de uma frase. Essa frase parece que é meio dramática e tal, que é muito cinematográfica, mas ela faz muito sentido. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é uma verdade, é um fato. Tem gente que acha que ela vai virar um influenciador na internet e vai ser só mar de rosas, mil maravilhas, mas você acaba ganhando e perdendo muitas coisas. Uma coisa que acontece muito é que você começa a se preocupar com as pessoas que se aproximam de você após a rede social. Depois que você começa a ganhar seguidores, você fica com aquele medo de você não sabe o que é real, o que não é real. Você tem que se blindar, tem que blindar a sua mente. E dependendo da pessoa, tem gente que não tem estrutura psicológica e emocional para passar por certas situações que você acaba passando, que infelizmente acaba acontecendo e é natural da vida. Então, tem lados muito positivos, porque a responsabilidade não é uma coisa ruim. Sim. Ter responsabilidade é algo muito bom. Mas os jovens e os adolescentes da nossa geração não querem responsabilidade, mas querem os poderes. Isso não faz sentido. Se você quer ter o poder, você precisa arcar com as consequências e as responsabilidades que esse poder vai te trazer. E, claro, fazer jus a isso. Porque tem gente que tem o poder, mas não exerce a responsabilidade. E isso se torna uma influência sem propósito. E se é para ser influência sem propósito, é melhor você ficar em casa com o celular desligado e não tentar influenciar ninguém. E tem também o perigo interno, né? Porque o coração da pessoa. Porque acho que você falou, o grande perigo. Acho que um grande perigo é o orgulho. Porque se a pessoa ela não estiver preparada, não tiver o entendimento do chamado dela, o propósito dela, a identidade dela, se ela não tiver um coração humilde, quando ela vê o número crescendo, às vezes isso sobe a cabeça. Então, tem gente que às vezes acaba se tornando arrogante. E não pode ser assim. A pessoa tem que lembrar sempre de qual é o chamado dela, que é resgatar pessoas. Então, você não está ganhando seguidor para você está ganhando seguidor para eles. O seu chamado é para servir eles. Então, você é um servo. E quanto mais seguidor você tem, mais você deve ser servo. Mais você deve se humilhar. E não se exaltar. É o contrário. Então, a pessoa tem que entrar na rede social com a mentalidade certa para ela não depois tratar alguém mal, depois achar que tem um monte de direito, e não é assim. Foi o que ela disse, a responsabilidade cresce, então você está agora super famoso, se isso acontecer, você está lá super famoso, então você agora tem que servir mais gente ainda. Entendeu? Então, isso é muito importante. Gente, adorei. Eu sempre... eu costumo ver, assim, às vezes como eu trabalhei já com muita gente famosa, eu vejo que às vezes eles criam uns personagens, assim. Tu liga a câmera, a pessoa... e tu fecha a câmera. É um mal-humorado, assim, tipo, ranzinza, trata as pessoas mal. Tem essa coisa, a internet te dá essa possibilidade de criar um personagem, de vender um peixe que não é o peixe que tu é. Isso eu achei muito legal que a Di falou que é influência com um propósito, né? É influenciar. E vocês têm influenciado bastante gente, inclusive o namoro de vocês.
As pessoas olham pra vocês como uma referência no namoro, eles perguntam, eles querem saber, como é que é isso? O tempo todo. É muito engraçado, porque isso eu dou risada. Quando passa... Agora que a gente tá namorando à distância, não. Mas quando a gente tava no Brasil, os dois morando juntos, na mesma cidade, quando passava, assim, uma semana, até menos, 4 dias que eu não postava nada com ele, não quer dizer que eu não tinha visto ele, mas eu só não postei. Vocês terminaram? Ai, meu Deus, cadê o Caleb? Porque vocês brigaram, né? O que aconteceu? Tô orando por vocês. Eu quero vocês juntos, eu quero vocês casados. Cadê o pedido de casamento? Tinha um mês que a gente namorava. Cadê o pedido de casamento? Teen, assim, Sim. gospel. É muito engraçado, é muito engraçado. Mas realmente é muito bom poder estar tendo um relacionamento, um namoro que gera influência para os nossos jovens e adolescentes. Porque a gente sabe que existem muitas influências negativas. Então é muito bom saber que, em meio a tantas influências negativas, nós podemos estar aqui servindo e mostrando que tem como viver um relacionamento com propósito, um relacionamento em santidade, um relacionamento com amor, com carinho, mas sem estar em pecado. Vivendo, buscando o propósito do casamento. A gente sempre bate muito nessa tecla de que não adianta começar um namoro se você não tem a pretensão de casar com aquela pessoa. Também sobre idade correta, enfim. A gente já falou sobre muitos assuntos. Quantos anos nessa vocês área. têm? Então, a gente Não tem uma parece, diferença. Eu não pareço ser mais velho, né? Mas eu tenho 24. A Jay vai fazer 20 mês que vem. Então a gente tem 4 anos e meio. Gente, vocês são... Ela é muito novinha, muito... Que legal, que fofucha. Agora eu gostei mais ainda que ela tem 19 anos. Pois é. E como é que vocês... Eu preciso perguntar isso, porque Pode vocês estão aí perguntar. com 24 e 19 anos. Sim. Como que vocês aprenderam a preparar um sermão? Alguém ensinou vocês a preparar um sermão? Ó, Tu ainda é filho de pastor? Tu é filho de pastor, não? Não, mas meus pais pais são são líderes na igreja, são ministros então vocês, também. vocês já viram eles pregando e tal, vocês Sim. aprenderam ali. Porque com 24 e com 19, não sei se alguém passou pela faculdade de É. teologia e vou fazer um sermão aqui, nananã, teológico. Então, eu aprendo muito copiando. Eu sou uma pessoa... Assim, primeiro eu copio tudo, para depois eu criar o meu estilo. Então, assim, eu acho que eu funciono assim. Então, eu cresci, eu era pequeno, comecei a pregar, eu copiava meu pai. E depois eu assistia pregadores que eu me inspirava muito, falava, uau, eu quero pregar igual as pessoas. Tipo eu quem? Me copiava. diz um aí que tu copiava. Então, eu fui muito inspirado pela... Não sei se você conhece, mas tem um pastor de Brasília chamado Laudiaí Guerra. Não conheço. E a filha dele, que é a líder de jovens, é a Rebeca Guerra. Esses dois, inclusive se estiverem assistindo, um abraço, saudade de vocês. Hoje eu conheço eles, são meus amigos, mas eu cresci assistindo eles pregando e eles pregavam com muita autoridade. Sabe quando o pastor chega e prega e fala aquela coisa com muita autoridade? Aí eu falo assim, uau, quero pregar assim. Então eu chegava, imitava e começava a falar. Eu juntava todas as referências que eu tinha, né? Eu vi o pastor Lucinho pregando também. O pastor Lucinho acho que todo mundo conhece, de uma maneira muito engraçada. Então eu começava a tentar entender como que eles fazem e comecei a pregar. Aí uma vez que eu comecei a ter mais liberdade no altar, acho que você vai criando. No início você está super nervoso. Sim. O nervosismo nunca vai embora. Até hoje, quando eu vou pregar, bate o frio na barriga, né? Porque é uma forma da gente se manter humilde e entender Claro, que sim. é Deus que faz. Mas você vai começando a se tornar mais confortável no altar. E aí, a partir daí, eu fui começando a desenvolver o meu próprio estilo de pregação. Que inclusive hoje- é o meu favorito, é muito bom. Ai, É. que bonitinho. Hoje eu gosto, assim, de... Tem pastor que gosta de pegar em vários temas diferentes. Eu gosto de ter um tema central. E tudo que eu falo na minha pregação descarrega nesse tema. Então, eu sou muito assim. E de vez em quando faz aquela piada, bota aquele humor, assim, que sempre tem que ter com adolescentes mesmo. Tem que ter, né? Histórias. Quando você conta histórias, os adolescentes prestam muita atenção. O maior contador de histórias foi Jesus, né? Sim. Ele amava parábolas, então o storytelling é muito importante para a construção de uma pregação. Eu aprendi, assim, foi uma mistura de muitas coisas, mas como eu era muito nova quando tudo começou, minha mãe simplesmente escrevia tudo. Eu não sabia, eu não tinha ainda, eu lia, mas não lia muito bem. Então, ela lia para mim, me contava aquela história umas 3, 4 vezes, o texto, e eu criei o poder de memorização. Minha mãe me ensinou a pregar, porque eu era muito nova, então não tinha como ela confiar de que ela ia falar, ó, filha, esse aqui é o texto bíblico, fala lá. Ela tinha que saber o que eu ia dizer. Então ela escrevia do início ao fim, do meu bom dia até o meu tchau, e eu memorizava o texto. Tu decorava tudo. Dos meus 3 aos meus 8, 9 anos era decoreba. Eu decorava, ela escrevia e decorava. A partir dos meus 8, eu comecei a interferir nos textos. Eu falava, mãe, eu não quero dizer isso aqui não. Mãe, fala isso aqui. Ela escrevia, ou eu escrevia, e a gente combinava juntas. Até Tu então. é tipo aquele cara, já era aquele seriado Suits?
Dos advogados? Sim. Sabe o que é o ele tem mais inteligente. ele tem memória tudo. fotográfica. Sim. Eu memorizava, assim, a segunda vez que estava lendo, eu já estava falando junto com ela, o texto. E, assim, eu ainda consigo memorizar bem as coisas, não é do mesmo nível, porque ela conseguiu trabalhar a minha mente. Minha mãe foi genial. Mãe, parabéns. Eu nem sei como você fez isso, vai me ensinar para ensinar para meus filhos. Mas ela conseguiu colocar esse poder de memorização em mim. A partir dos meus 10 anos, eu recebi a minha primeira oportunidade de pregar fora do culto das crianças. Porque o culto das crianças era para toda a igreja, mas era focado nas crianças. Sim. E aí, como era um culto mais especial, eu falei, mãe, eu já me batizei com 9 anos. Então, mãe, eu me batizei, eu quero começar a ser mais autônoma nesse sentido. Eu quero que você continue lendo o que eu vou escrever. Mas eu quero escrever agora. É minha primeira pregação mesmo, mais de 15 minutos. Então, eu vou escrever minha pregação de 30 minutos e você vai me dizer se tá bom ou se tá ruim. E eu não quero mais decorar. Eu quero poder fluir no meu texto. E ela deixou. E eu preguei minha primeira vez num culto principal. Era um culto de sábado, no sábado de manhã. Era o culto principal da igreja. Preguei no culto. Eu tinha 10 anos, ia fazer 11. Meu Deus, brincava de Barbie e pregava no culto. Era isso, uma criança, eu preguei no culto. E aí eu comecei a fluir na minha própria escrita, na minha própria desenvoltura. Mas foi assim também, eu fui pegando as técnicas que minha mãe trazia. E aí eu assistia pregadores. E eu sempre gostei muito de me comunicar. Meu pai. Eu gosto muito da forma que o meu pai prega. É impressionante. E agora o Caleb? E agora o Caleb. Eu amo a forma que o Caleb prega. Mas, assim, uma pessoa que eu conheci, que tem um jeito que eu sempre gostei de pregar, eu sempre gostei de ser assim, o Caleb é mais certo, ele é mais centrado na pregação dele. Eu gosto de chamar a atenção com coisas diferentes. Eu tenho um objetivo final, mas nem sempre eu uso um texto bíblico só, nem sempre eu uso um tema só. O meu objetivo é eu determino o objetivo. O meu objetivo é conversão para Jesus, trazer arrependimento, falar sobre identidade. Mas aí eu trago um monte de assunto ao mesmo tempo. Eu quero alcançar todo mundo, então eu sei que eu não vou atingir todo mundo com o mesmo tema. Eu atiro para vários lados e atinjo todo mundo, um tiro atinge alguém. O Guilherme Batista. Depois que eu conheci ele, eu percebi, esse cara prega de um jeito que eu já prego, mas eu vou me inspirar nele para pregar melhor ainda. E ele é bem assim. Então são duas formas diferentes de pregar. E eu gosto bastante da forma como o Guilherme atinge faz. Diferentes públicos, né? Porque tem aquele adolescente que é mais sanguíneo, mais tipo Guilherme, e tem aquele que é mais tímido, mais fleumático, mais observador. Meu filho, por exemplo, é a vibe do Caleb, assim. Ele gosta, presta atenção, observa, tá, mas isso aqui é assim, deixa eu ver na Bíblia, sabe? Porque a pregação tem que ter uma construção lógica. Uma linha de tem que chegar até algum lugar. E o caminho tem que fazer sentido. Exatamente. Que legal. E o mais legal de tudo isso, que eu preciso falar, é que eu vi no teu Instagram, Caleb, que tu diz assim, Caleb, conservador. Sim. Já me ganhou total. Com certeza. Deus tem te levantado para essa influência também? Dentro da política? Principalmente no ano passado, porque foi um ano eleitoral. Acho que quando é o ano eleitoral, no Brasil, né, explode política. Todo mundo está falando disso. Então, ano passado eu falei mais. Mas até mesmo fora do período eleitoral, eu gosto muito de política. Porque eu acho que política... Muita gente já tem aversão a essa palavra. Tu tem dupla cidadania também? Tenho dupla cidadania. Então, tu tem o direito de falar dos dois lados. Eu consigo votar aqui e lá. É perfeito. Mas... muitas pessoas têm aversão a essa palavra, né? Política, porque acham que é algo muito complicado, mas política faz parte da vida madura de um cidadão. E quando a pessoa amadurece, ela sai da infância, ela começa a se deparar com o mundo real. Não é mais o mundo da fantasia da infância, é o mundo real. E o mundo real tem problemas. E a política, ela deve servir para solucionar os problemas. Então, a política é um dever de uma pessoa que deixou de ser criança e virou adulto. Então, muita gente não quer virar adulto, quer ficar lá naquela fase de... E é muito bom quando a gente ensina a política de uma forma leve, porque a pessoa ela começa a amadurecer. E ela começa a se tornar... ela começa a ter o próprio pensamento dela, e ter suas próprias opiniões, e ter sua própria... como é que eu posso dizer?
sua própria identidade política. É muito bom poder falar, ensinar, e eu gosto de ensinar política de uma maneira simples, leve, para ela poder ver que por mais que é uma coisa madura, mas ao mesmo tempo é uma coisa simples. E ainda mais né? essa agenda progressista e o feminismo entrando nas igrejas, são várias coisas, né? É o feminismo entrando nas igrejas, é a agenda progressista, é uma série de coisas que estão tentando engolir os jovens. Exato. Demais. Então é muito legal que vocês são jovens e que vocês também estão tentando engolir os jovens com a palavra de certeza. Deus, Exato. né? E influenciá-los a isso. Uma coisa que eu tava estudando, isso me impressionou muito. A agenda progressista, ela tá em todas as áreas. A gente pensa que é apenas no quesito político. Mas vou dar um exemplo que, assim, eu, pra ser muito sincera, na minha ingenuidade, eu não imaginava que eles iam ser tão baixos a esse ponto. Ingênua. Eles utilizaram da moda de uma forma muito clara e muito específica. Mas não é da forma que a gente pensa. Não é trazendo roupas curtas, não. É desse jeito, é o seguinte. Lembra, há uns 10 anos atrás, quando tinha aquelas roupas de família? Que tava na moda de usar... o couple usava e os filhinhos usavam também. Tipo, mãe, pai Até hoje tem e no Walmart filho. da Disney. Eu acho uma graça. Eu usei com minha família. Eu usei eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. Aquilo ali foi uma estratégia muito inteligente. Por quê? Começou dessa forma. Família tradicional. Mãe, pai, filho. Depois, eles começaram a criar. Vamos fazer unissex. Porque pode ser que o filho seja filho ou seja filha. Então, vamos fazer unissex. Porque aí fica a mãe, o pai e o filho unissex. Foi trazendo essa vibe unissex. Ao mesmo tempo, a agenda progressista rodando aqui, ao mesmo tempo, a estratégia era criar coisas unissex para a família tradicional colocar, porque eles querem atingir a gente. Depois eles criaram algo que eu usei e eu achava lindo. Hoje eu acho horrível, mas eu usei calça boyfriend para as meninas. Calça com estilo masculino para as meninas. E agora, não sei se você percebeu, inclusive faz parte do nosso estilo. Mudou completamente. A gente está usando calça mais folgada, os homens estão usando calça mais apertada. Já percebeu? Tá trocando, né? Tá Basicamente trocando. isso, Se você parar pra ver aqui, a dele tá mais apertada que a minha. E isso não é intencional. A gente não tá fazendo isso porque a gente tá abraçando a agenda progressista. Mas é porque a agenda progressista tá engolindo a nossa sociedade de uma tal maneira que a gente não consegue perceber essa influência. Tudo começa com uma blusa unissex para filho de uma família tradicional brasileira. Depois começa a introduzir o estilo masculino para as meninas e o estilo feminino para os meninos de forma muito leve, muito sutil. E daqui a pouco essa agenda termina trazendo um uniforme unissex nas escolas. Por quê? Para ensinar para a criança de A que ideologia de gênero, né? ela tá usando a mesma roupa que o menino. Aquela menina pode ser um menino se ela quiser. Uma criança, ela não tem a capacidade de definir se é homem ou mulher, porque ela não entende ainda a questão biológica. Então, como é que ela define? Tamanho de cabelo, traços do rosto, Cores também. as cores e saia ou calça. E assim, é algo muito, muito simples para a criança definir. Ela precisa de algo simples. Então vamos tirar tudo que é simples. Vamos colocar todas as cores para todo mundo. Vamos tirar a saia. Vamos colocar todo mundo com a mesma roupa, com o mesmo estilo, apertado ou folgado, todo mundo igual, para que a criança não consiga definir quem é quem e ela saiba que ela pode ser quem ela quiser. E não fina nada. E no fim, Tem exato. aquela frase, eu sempre gosto muito de falar essa frase, tem aquela frase que diz assim: se você acha que você tendo muito, é livre quando você não tem um padrão moral, então você é livre, né? Não tem um padrão moral, eu sou livre. Mas uma pessoa em alto mar sem bússola, ela não é livre, ela é Exato. perdida. Exatamente. Então, não ter padrão moral, na verdade, é uma prisão. A Bíblia é o nosso padrão moral e ela precisa estabelecer onde, de fato, nós somos livres, que é em Cristo, né? Eu fico muito feliz de ver vocês influenciando essa geração. Eu sou super conservadora também, super essa vibe. E é muito legal ver vocês influenciando mesmo, colocando isso na mente dos jovens. Antes de encerrar, a gente tem muita coisa para falar ainda, mas não tem tempo, gente. Antes de encerrar, eu queria que vocês me dissessem como que vocês se veem a longo prazo, tipo daqui a 5, 10 anos. Eu sei que vocês querem estar casados, com filhos, etc. Não é disso que eu tô falando, né? Mas ministerialmente, assim, tipo a Jay. Como que a Jay se vê daqui a 5, 10 anos? Como que o Caleb se vê daqui a 5, 10 anos? O que vocês querem fazer? 5, 10 anos.
já vou estar sendo pastora, em nome de Jesus. Agora eu tô fazendo teologia. Tô morando aqui nos Estados Unidos. Tô fazendo CFNI, Christ for the Nations, conheço. lá em Dallas. Tá sendo muito bom. E sempre foi um sonho, um objetivo muito grande. E deixou de ser apenas um objetivo quando o Senhor falou muito forte no meu coração de que era um objetivo dele também. Deixou de ser algo só meu, passou a ser dele. Então agora, se é dele, tem que ser, tem que fazer. E é uma alegria muito grande no meu coração, porque eu amo ver pessoas se rendendo a Jesus. Eu amo cuidar, eu amo acompanhar. Eu gosto muito de pregar, mas eu gosto de acompanhar. Eu gosto de ver a transformação. Eu gosto desse processo. Então, eu tenho muito essa vontade de pastorear e de cuidar de vidas. Então, daqui a 5 anos, ministerialmente, não tenho nenhuma dúvida, eu me vejo como uma pastora cuidando de vidas. Aqui ou no Brasil? No Brasil. Tu gosta do Brasil? Eu sou brasileira, eu tenho sangue brasileiro. Eu amo os Estados Unidos para visitar, para passear. Posso passear 3 vezes no ano, 4 vezes no ano. Mas morar, assim, não que eu não esteja gostando, eu tô amando a minha experiência. Mas Mas tu eu gosta sou do Brasil? brasileira. Ela sente falta da muqueca, havaiana, praia. Muita Lá em falta. Dallas não tem praia. Não tem, né? Mas, não, a gente pensa talvez um dia passar um tempinho aqui, até no período de nascimento dos filhos, ter essa experiência. Mas a gente crê que nosso chamado é no Brasil, até porque minha família, mesmo eu sendo americano, Deus chamou a gente para o Brasil. E a gente já tentou voltar 3 vezes, mas o nosso chamado mesmo... Tem gente que veio para cá e quer voltar, mas Deus não deixa. No nosso caso é o contrário, a gente tentou voltar para os Estados Unidos e Deus falou que a gente tem um chamado muito lá. Então, eu me vejo também. Eu estou tentando aprender agora, nessa fase da minha vida, o equilíbrio entre o ministério local e o ministério fora, né? Exterior. Viajar para pregar. Eu acredito que daqui a 10 anos eu já vou ter muito ministério no exterior, pregando, indo para os lugares, viajando. Eu quero continuar, eu tenho essa paixão por viajar e pregar em lugares diferentes, poder ajudar e abençoar. Mas eu também sonho que daqui a 10 anos eu vou estar com o meu ministério lá em Salvador, muito forte, né? Com os jovens, né? Porque não só os jovens, mas lá a gente tem aqueles grupos pequenos, né? E eu quero ter os discípulos todos bem firmes com Deus, levantar pastores novos, transformar famílias. A igreja lá em Salvador é muito da família, e eu quero fazer parte disso também. Então eu sonho muito com a minha igreja local em Salvador, assim. Acho que é um sonho que a Lindo. gente Os pastores da igreja em Salvador. Amém. Daqui a 10 anos vocês vão ter a minha idade. O Caleb vai ter a minha idade. Imagina. Eu tô me sentindo muito, muito velha perto de vocês. É verdade. Jovens. Verdade. Né? Daqui a 14 você Eu vai ter também. idade. O Gente, Thomas vai estar correndo por aí. Ó, Os nossos filhos. Eita, falei o nome. Thomas? A gente Eu falei sonha em sem querer. alguns nomes, assim. Ih, falei. E ó, então vai ter menino. Porque quando eu tava grávida, as pessoas perguntaram, qual é o nome? Se for menina, qual é o nome? Eu dizia, não sei, não tenho. Mas e se for menino? Benjamin. Eu já assisti o nome pra menino, mas não tinha nome pra menino. Vai ser menino. É porque a gente pensou assim, se o filho vai ter a metade da história, porque o pai é americano, então metade da história dele é Estados Unidos, metade da história é Brasil, tem que ser um nome que os dois Isso. conseguem falar. Exatamente. Então, Thomas é um nome que o brasileiro fala e o americano fala. E o hispano, né? Porque Thomas É também... verdade. Eu lembro quando o Benjamin nasceu, eu queria Benjamin porque podia ser Benjamin, podia ser Benjamin, podia ser ótimo. Benjamin. Todo mundo entende, porque quem tá nessa Brasil e Estados Unidos é muito difícil. Aí tu vai colocar um nome lá, Genivaldo, a criança não vai conseguir explicar nunca no Brasil. Gente, mas muito obrigada. Amei conhecer vocês mais de pertinho. Quando vocês voltarem para Orlando, por favor, venham aqui pra gente fazer mais um tempo de podcast, porque Com passa certeza. muito rápido, né? E que Deus abençoe e continue crescendo a influência de vocês para essa geração e para a próxima geração. Amém. Foi uma bênção conhecer vocês. Obrigado, viu? Amém. Amém. Muito obrigado. Foi um prazer pra gente estar aqui e estamos amando essa igreja. É um Com lugar certeza. muito abençoado. E se você gostou desse podcast, deve ter muitos outros, certo? Muito. Só hoje eu gravei 5. Então você tem que ir aí, vai no YouTube e assiste os outros podcasts também, porque com certeza vai abençoar a sua vida. Um prazer estar com você. Obrigada. Ó, a Jay já deu o recado que eu ia dar. Você gostou? Vai lá nos anteriores, assiste, escuta, assiste no YouTube, no Spotify, compartilha com as suas amigas, com seus amigos. Se você tem um adolescente na sua casa que namora, já manda esse podcast para ele, de repente ele se inspira, né? E continue acompanhando o trabalho lindo da Jay e do Caleb, influenciando essa geração. Que Deus te abençoe e nos vemos na semana que vem.